E é muito preocupante também a gente perceber o quanto a população tem sido alvo, seja de manipulação de informação, seja também de ataques, porque nas imagens que nós acompanhamos desde a última quinta-feira à noite, de quinta-feira para sexta, a gente viu várias como esta, que foi recebida pela nossa comentarista Mônica Rosenberg, de um dos amigos dela que trabalham nas Forças Especiais de Israel. Essa imagem de Tel Aviv, vamos rodar para a nossa audiência acompanhar? Vocês vão percebendo o barulho? Olha isso. Assim, são imagens muito chocantes, porque elas mostram a atuação do Domo de Ferro, derrubando parte dos mísseis balísticos, dos drones que são enviados pelo Irã, mas parte desses mísseis acabam atingindo algumas áreas, provocando aqueles estragos e também mortes, porque, segundo informações que temos até agora, pelo menos 22 pessoas morreram em Israel, mais de 200 iranianas. Em Israel, a informação do governo israelense é de 22 pessoas que morreram, algumas delas, inclusive, nos quartos seguros, nos bunkers que são montados já pela população israelense, que está acostumada a lidar com essa situação. A gente fala de costume porque eles mesmos mencionam isso e, infelizmente, é uma realidade que eles já aprenderam, com a qual eles já aprenderam a conviver. Mas imagens assim chamam muito a atenção porque mostram o quanto as áreas populosas passam também a ser atingidas. E essa foi uma questão que acabou trazendo, inclusive, os Estados Unidos para a história, Cássio, porque muitos cidadãos americanos e profissionais americanos vivem em Israel e a partir do momento em que há a possibilidade de um ataque direto a civis, a situação também muda um pouco, né? Sem dúvida. Guerra, por mais nebuloso que seja o cenário, tem um mínimo de regras. Existem tratados na ONU que estabelecem regras e direitos a serem observados durante o estado de guerra. E é importante que se frise, especificamente no caso de Israel, que o Iron Dome, aquele domo de ferro que serve para proteção, ele é muito bem estruturado, ele é muito efetivo, mas ele tinha sido posto à prova na disputa Israel-Hamas, e o Hamas tinha um sistema muito mais rudimentar de mísseis. O Hamas usava encanamento de rua para fazer míssil. Já o Irã, nós dissemos há pouco, vale repetir, tem uma tecnologia de drones. Os drones utilizados pela Rússia contra a Ucrânia são produzidos no Irã. Então são feitos milhares de ataques contra Israel e por mais que 2% desses ataques sejam efetivos, eles correspondem a alguns mísseis que acabam caindo em áreas urbanas, em áreas habitadas por civis em Israel. E isso, obviamente, acaba gerando um estado de pânico na população. O Zé disse uma frase que, na guerra, a primeira vítima é a verdade. E o segundo objetivo é a moral da população, porque no momento que você tem uma população civil amedrontada, ela acaba tendo suas dúvidas em relação aos seus governantes, aqueles que têm o papel de defendê-la. E é um pouco do que está acontecendo, sendo objetivo de Israel, mas é um objetivo de Israel em relação ao Irã, mas é também um pouco do que acontece internamente em Israel. Nós já dissemos aqui diversas vezes, vale repetir, antes dos ataques terroristas do Hamas, Benjamin Netanyahu sofria grandes problemas internos. O Estado israelense, os governantes israelenses entenderam por bem acabar com as disputas internas enquanto o país estivesse em guerra com o Hamas. A guerra com o Hamas foi diminuindo, as dúvidas e críticas em relação ao Netanyahu foram aumentando. E eis que, no auge do retorno dessas críticas, ele ataca o Irã novamente. Isso pode ser uma faca de dois gumes. Pode servir para que a população se una, aliás, em torno dele mais uma vez, ou pode servir para que a população israelense entenda efetivamente que ele já não tem mais condições de governar o país. Qual é o resultado, a gente não sabe. Mas... Exatamente, Cássio. Eu quero aproveitar que você puxou esse fio, porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Fábio Piperno, trouxe lá no momento em que fez o ataque que ele chamou de preventivo, mencionando a morte de 2 líderes
iranianos e também de cientistas que trabalhavam no enriquecimento de urânio para questões nucleares ou para o serviço nuclear iraniano. E do quanto isso poderia ser importante para que Israel mudasse a cara do Oriente Médio. Até há pouco havia uma tarja nossa trazendo essa manifestação do objetivo de Benjamin Netanyahu de destruir os líderes um a um para enfraquecer o regime iraniano e, consequentemente, diminuir também os planos iranianos sobre energia nuclear, sobre ogivas nucleares. Como é que você avalia essa estratégia, Piperno? Bom, primeiro que eu acho que ataque preventivo é um eufemismo para agressão. O país vai lá, olha, eu vou agredir de forma preventiva, porque algum dia ele pode me atacar. É basicamente isso. Não havia uma situação de guerra entre os dois, embora em alguns momentos, recentes inclusive, os dois tenham trocado aí escaramuças, né? Mas não esse conflito aberto. Agora, de fato, Israel tem um serviço de inteligência que é notável, né? Ele consegue, então, Israel, dentro do Estado iraniano, consegue operar a ponto de eliminar lideranças importantes e não apenas iranianas. Não vamos esquecer que o Ismail Haniyeh, que era o chefe do Hamas, foi morto lá no Irã. Que 2, 3 anos atrás, um importante general, na época, né, o chefe de todo o serviço militar do país, era tido como o número 2 do país, também foi morto, embora naquele momento Israel não tenha de fato assumido a autoria da eliminação desse militar. Então, Israel tem tido, né, no campo da inteligência, êxitos, façanhas inigualáveis, o que mostra, sim, a eficiência do seu serviço de inteligência. Esse, sim, inigualável.